missão do Fundo Baobá é a equidade racial. Pensar em equidade racial fora da ideia do trabalho seria uma falha. Portanto, todos os projetos do Baobá estão focados na equidade racial. A equidade racial ela é possibilitada pela quebra do racismo institucional, que eu sempre chamei de racismo inercial, porque ele está na forma da sociedade funcionar. Para usar uma linguagem pouco acadêmica, ele está no piloto automático. Portanto, todos os projetos do Baobá, direta ou indiretamente, constrói a cidadania, a autoestima, ele opera no sentido da empregabilidade. Fala-se muito no emprego, mas uma discussão antiga nossa é sobre a empregabilidade. Hoje nós preocupamos com a habilitação da população negra, não só com ações afirmativas, não só com oportunidades nos concursos públicos, mas a empregabilidade antecede ao mercado de trabalho, ou seja, a habilitação da população negra para o mercado de trabalho. O racismo institucional opera, evidentemente, na contramão disto. E por quê? Não há como falar disso sem fazer um retrospecto histórico. O Brasil tem 500 anos, mas 350 anos de escravidão. Para cada 10 anos de Brasil, 7 ocorreram sob o signo da escravidão. Imaginar que isso não iria impactar uma sociedade que, quando o fim da escravidão importa europeus, e mesmo para os trabalhos mais elementares, convocava a mão de obra italiana, a mão de obra alemã para fazer serviços, inclusive, que a rigor, o Brasil ali, o trabalho intelectual não era o forte. E como o desemprego negro, o desemprego estrutural começa? Ele começa pelo estigma. 3 séculos e meio de escravismo fazia com que o negro e negras não fossem bem-vindos no mercado livre. A presença do negro nas relações de trabalho livre, ele de uma certa forma, ele estava estigmatizado, ele não era bem-vindo. As mulheres negras não. Todas, precisamente todas, estavam empregadas no dia 14 de maio de 1888, que era o dia seguinte, porque o Brasil sempre teve as casas de classe média, tinha uma cozinheira, uma arrumadeira, uma lavadeira, as mulheres negras tinham emprego. E foram estas mulheres que impediram que a família negra se desestruturasse, já que os homens negros eram desempregados crônicos. Dentro dessa ideia, é importante lembrar que, com a abolição do escravismo, a primeira política pública que o Brasil adotou foi uma ação afirmativa às avessas. Foi o fortalecimento e a construção das polícias militares. A polícia militar cuidava do policiamento ostensivo, policiamento na rua. E nós tínhamos na rua muitos homens desempregados, os homens negros, né? Estes homens negros realmente estavam ali. E toda essa ideia do conflito, esses homens desempregados, né, cronicamente, né, imagine a ideia da vadiagem, porque a ideia da vadiagem, isso aí no final do século XIX, século XX, na minha terra natal, Belo Horizonte, até os anos 60 havia delegacia de vadiagem. Vadia quem não tinha emprego crônico era o homem negro. Então, quando hoje fala-se da violência da polícia, a polícia militar é um caso de sucesso. Ela cumpre o papel para o qual ela foi criada. Nós temos que discutir se ela tem que ser mantida da forma que ela acontece, já que ela está para proteger o patrimônio, né? O patrimônio, ela não está para dar segurança. Será que um jovem negro estudante que chega tarde à comunidade se sente seguro frente à polícia militar? O fim do escravismo, o dia 14 de maio de 1888, o dia mais antigo do Brasil, um dia que nos alcança aqui, neste momento, nós podemos vê-lo nas esquinas, nas cadeias, nas subhabitações do Brasil. E o interessante, porque acontece aqui nessa cidade que eu estou, que é o Rio de Janeiro. A abolição acontece aqui, no Paço Municipal, e o Rio de Janeiro, é bom que se lembre, na metade do século XIX, era a maior cidade escravista do Brasil. Para cada cidadão livre havia uma pessoa escravizada. Escravizados urbanos, né? Esses escravizados urbanos, no dia 14 de maio, subiram para essa topografia belíssima que o Rio tem. Até pouco tempo aqui nessa cidade, ninguém vivia na favela, as pessoas viviam no morro. Foram para lá e não saíram de lá até agora. Portanto,
todo esse contexto da cidade maravilhosa, e que se fala muito de violência, é uma violência antiga, secular. Toda essa fala minha é para mostrar que a equidade racial, que é a missão do Baobá, ela mostra que a questão negra, antes de ser um problema, faz parte da solução do Brasil. E é nesta ideia que nós temos todos os nossos projetos, direta ou indiretamente, combatem o racismo institucional. E o racismo institucional é uma máquina de produzir subcidadania. E o Baobá acredita que vai, a médio prazo, cumprir a sua missão, que é tornar um Brasil verdadeiramente democrático. E a essência disso é, as oportunidades precisam ser iguais. Ninguém pode impunemente desperdiçar talentos. O Brasil desperdiça talentos. E o Baobá trabalha no contrafluxo dessa ideia. É isso.